Fala, gamers! Fala, gamers! Fala, gamers! Estamos aqui hoje com o Luan, o mais recente sócio da BP Investimentos, que chegando agora, mas com muito estudo e experiência para agregar aqui ao time. E vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o resumo semanal de notícias e como essas notícias podem influenciar nos nossos investimentos, certo? Começando um pouquinho falando sobre payroll, que para quem não sabe é o dado de emprego americano, e esse é um dos dados mais importantes que os Estados Unidos divulga, é divulgado toda primeira sexta-feira do mês, certo? Foi divulgado hoje às 9h30 da manhã, aqui no horário de Brasília, e esse dado ele veio abaixo do que o mercado esperava, né? E esse dado abaixo da expectativa ele pode causar certos impactos, como por exemplo uma possível queda da taxa de juros pelo FED novamente, né? Conta pra gente como é que isso pode influenciar aqui em países emergentes e o Brasil, por exemplo, Luan. Sobre o corte da taxa de juros americana, pode causar algo benéfico aos países emergentes, pois todos os investidores focam em vir para cá, pois as taxas de juros são mais atrativas aos investidores. Mesmo com o risco um pouquinho maior, é interessante você ganhar um pouco mais. Exatamente. E indo para o segundo fator relevante dessa semana, vamos aos Estados Unidos novamente, falando um pouquinho sobre essa tensão que aconteceu essa semana dos Estados Unidos contra a Europa. Fala um pouquinho o que aconteceu na verdade, Luan, e quais são os impactos desse fator. Os Estados Unidos, ultimamente, nessa última semana, resolveu taxar as aeronaves europeias. Isso causou um pouco de tensão global. Até porque na mesma semana está ocorrendo a guerra comercial com a China. Exatamente. Em um momento também que o governo americano vai se encontrar com o governo chinês, no momento talvez de resolução dessa guerra comercial com a China, eles já criam uma nova tensão com a Europa, né? E a China que passa por um momento também de tensão, já com aquelas tantas manifestações em Hong Kong, que na verdade criou até um estado de calamidade, estado de emergência que o governo chinês implicou lá para Hong Kong. Pelo número massivo de manifestações, dentre outras coisas, que afeta também a credibilidade da China perante os outros países na questão dos investimentos, né? E além disso, focando um pouquinho no Brasil, a gente fala muito sobre Previdência. A Previdência ela foi aprovada em primeiro turno aqui na Câmara do Senado, né? Na verdade, ela foi uma aprovação muito importante, aprovação em primeiro turno, né? Justamente. Entretanto, essa aprovação ela foi muito benéfica ao país, mas teve um ônusinho para ela ser aprovada, né? Foi um pouco desidratada, justamente. Ela veio um pouco desidratada e não conseguiu economizar aquele 1 tri que o Paulo Guedes estava falando tanto. Economizou apenas 800 bi. Exatamente. Falando de economia, então, de 800 bilhões para os próximos 10 anos. Então, foi muito benéfico ao Brasil, o Paulo Guedes ficou muito feliz, mas ele ainda quer mais, ele disse que vai tentar compensar em outras reformas, em outras pautas, porque ele sente que é necessário ao Brasil essa economia de 1 trilhão. Entretanto, sem dúvida já foi muito importante para o Brasil e a reforma e a votação do segundo turno deve acontecer na segunda quinzena de outubro. Então as coisas devem acontecer e serão aprovadas até o final desse ano, e também já temos aí a reforma da tributária já sendo discutida, né, para entrar em pauta, dentre outros fatores. Então foi uma semana meio confusa ao mercado, né? Por causa essa nova tensão dos Estados Unidos está fazendo bastante a bolsa sentir, cair. Hoje mesmo o Ibovespa estava caindo, o dólar estava caindo, e normalmente eles são inversamente proporcionais, né? Então quando um cai, o outro sobe. Foi uma semana bem turbulenta. Entretanto, com essa nova aprovação, outras coisas, tem uma ideia que vai ser uma bolsa positiva para o final do ano, né? Sim, e por conta dessa tensão americana, o dólar chegou na mínima histórica dessas últimas semanas, mas ele também nunca baixa dos R$4. Exatamente. É que era a expectativa antigamente, eu acho que antes do governo Bolsonaro, desse dólar, quando o Bolsonaro fosse eleito, caía aí para baixo dos 4, mas ele se mantém ainda bem forte, né? Tá bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso resumo semanal, e fiquem ligados de como essas notícias podem afetar o investimento de vocês. Obrigado.